Opa! Olá a todos, os seguidores do Rai Garcia, estudante da cultura racional, que eu admiro muito. Esse jovem aqui, porque ele não é velho, ele é um jovem. Cada dia que passa ele fica mais jovem ainda, rapaz. Eu admiro muito a sabedoria dele. Obrigado pelo jovem. Porque não existe velho, né? Não. Isso aí não existe. E ele me convidou aqui para fazer um vídeo aqui, para ele postar no canal dele. E eu nunca pensei que eu seria convidado para dialogar esse tipo de assunto, porque a maioria das pessoas me procuram mais para conversar sobre o mercado financeiro, sabe, essas coisas e tudo, mas em relação à filosofia e tudo, que é uma coisa que eu gosto, eu acabei aceitando, sabe, o convite dele, e vamos compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e vem aprendendo também, né, porque nós somos eternos aprendizes, porque a gente veio para esse mundo e vai voltar e a gente não vai aprender nem 10% do que a gente queria. Verdade. Ô Cabelo, me diga uma coisa. Vou fazer só uma pergunta interessante que mexe com todo mundo nessa vida. Você sabe muito bem que a política e a religião andam juntas, né? Sim. É uma carne e unha. O que você me explica sobre isso aí? Olha, Raimundo, assim, a relação das políticas, sabe, e da religião andarem juntas as duas, o intuito deles foram sempre mudar o mundo. Mas todos eles, aqueles que tentaram mudar o mundo, todos eles fracassaram. Qual é a lógica da pessoa mudar o mundo com a revolução? Não existe. Não tem lógica de mudar o mundo com a revolução. Certo? Porque ao invés de revolução, certo, a gente tem, ao invés de revolucionários, a gente tem reacionários. Eles reagem àquilo que eles não concordam, certo? Mas esse tipo de revolução que a gente tem no nosso país, não só no nosso país, mas também de mundo afora, é uma coisa que não tem lógica, sabe? Porque os políticos, eles não têm medo da revolução, porque as técnicas que os revolucionários eles usam e utilizam para chegar a uma tal mudança são as mesmas técnicas utilizadas pelos políticos. Eles não têm medo de revolução. Aí, ou seja... São destemidos? Sim. A pessoa fazer uma revolução para mudar o mundo, eu acredito que é a coisa mais ridícula que a pessoa faz. Certo? Porque, a maioria das pessoas que tentaram mudar o mundo, como eu já falei, morreram todas, certo? Isso foi o resultado que eles tiveram, certo? Eles morreram. Você vê que a maioria desses revolucionários aí, quando ele tem sucesso na revolução dele, ele morre, sabe? Ele morre. Aí, ou seja, se o cara quer mudar o mundo, ele muda a si mesmo. Porque quando ele muda a si mesmo, certo? Ele muda todo o seu redor. Todo o redor muda. Já não passo. Porque, vê só, eu sei que a mudança, assim como o conhecimento, a sabedoria em si, todo mundo tem que correr, tem que buscar. Certo? Porque a sabedoria e o conhecimento, Raimundo, eu acredito que era como se fosse um rio com água fria e limpa. Quem quiser água limpa vai lá buscar. E também, eu considero ele também como que uma fonte de água pura e limpa. A fonte, ela não vai a ninguém. Se a gente quer uma água limpa para beber uma água pura, a gente tem que ir na fonte buscar essa água, sabe? Aí, ou seja, e a gente também tem que fazer esse papel. Porque a gente também, é uma coisa que a gente nunca pode fazer, é tentar mudar o próximo. Aí, ou seja, é melhor a gente conversar, a gente dialogar, sabe? Falar e deixa que aquilo contagie, certo? O próximo. Ele tira um proveito daquilo, sim. Né? Aí, ou seja, quando a gente muda assim mesmo, muda todo o redor, certo? Porque você vê, por exemplo, os revolucionários que eu detesto. O Adolf Hitler, o Gengis Khan, o Lenin. Esses caras deviam ser banidos da história. Tiranos, né? Sim. Eles deviam ser banidos da história. Anti-humanas. Você vê o Lenin, quando ele começou lá a revolução dele, ele era um político do mesmo jeito. Ele só não estava lá em cima, sabe? Mas ele conseguiu o poder. Quando ele chegou lá em cima, parecia que os políticos que estavam lá, Raimundo, eles mudaram só de gravata, sabe? Mas era a mesma coisa.
Aí, ou seja, eu sei que a mudança, ela sempre partiu aqui de baixo, sabe? Ela sempre partiu aqui de baixo porque esses caras lá de cima, eles só administram, certo? Porque eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Eles têm o povo como rebanho, né? Sim, sim. É mais um CPF, mais um EG. Sabe? E outra, e cada criança que nasce não passa de... O mundo religioso também está no mesmo patamar? Olha, Raimundo, o mundo religioso, para mim, não passa de um sistema político também, é a mesma coisa. Cada um tem a sua crença, ou seja, o mundo religioso governa o mundo espiritual. É política, sabe? Depois vem a política aqui, a política tradicional aí, certo? Governa o mundo mundano. Ou seja, a gente governa aqui, você governa aqui, sabe? E eles têm um acordo lá que eles não se intrometem em vida de ninguém, sabe? Nunca entraram em conflito. Eles têm um pacto entre eles. Sim, eles têm um pacto, ninguém se intromete em nada de ninguém. Mas você vê, mas existe hoje em dia aqui no Brasil, ou lá no Congresso Nacional, uma tal de bancada da bala. Isso é evangélicos também. Está tudo envolvido com as bancadas dos evangélicos políticos. Porque, Raimundo, quando a gente vai analisar bem, o político ele precisa mais da religião do que o próprio religioso. Você vê que quando chega a época de política, esses caras eles estão cada vez mais atrelados ao lado religioso. Ou seja, se tem um sacerdote lá, certo? Não importa de que religião seja. Mas se ele tiver 700 fiéis lá na igreja, certo? Seja lá o que for, se ele chegar a se ajoelhar nos pés do sacerdote lá, se tiver 700 fiéis, é 700 votos que ele vai ganhar. Aí, ou seja, opa, chegou o fulano lá, beijou os pés lá do meu sacerdote lá, vamos votar nele. Sabe? Porque você vê que o poder supremo não é a política, certo, em si. É a religião que tem o poder supremo. Porque, antigamente, era a religião que coroava os reis. O rei chegava lá, se ajoelhava lá nos pés do sacerdote, o sacerdote ia lá, abençoava ele e colocava a coroa na cabeça dele. Quem é que tem o poder supremo? São esses caras que têm o poder supremo. Sabe? Eles precisam mais, sabe, da religião do que os próprios religiosos. Sem dúvida, sem dúvida. Meu irmão, eu tenho uma visão que é o seguinte, a religião ela é antiguíssima. E outro dia eu perguntei para um amigo meu, você me aponte qual foi a religião que trouxe paz e alegria para o seu povo e para o mundo. Se você encontrar uma, eu vou seguir. Porque não existe. Não existe. Toda religião começa com guerra, com protestos, com revolução. Todas as grandes religiões de hoje começou com seitas. O próprio, lá em Israel, chamava de o Jesus de Nazareno. Era a seita dos nazarenos. Os desprezados. Era. Desprezível. E hoje está aí a Igreja Católica, esse mundo bíblico, né, que arrasta milhares de pessoas a esse mundo do engodo, da ficção. Sim. Porque pela imposição. Agora, Raimundo, assim, em relação a religião aí, no sentido que você está falando, eu até concordo, sabe? Mas eu acredito, Raimundo, assim, sabe, na minha concepção, certo? Pelo que eu tenho estudado, certo? Pelo que eu aprendi, Raimundo, que a religião em si, às vezes eu acredito que ela não tem tanta culpa, sabe? Eu acredito que a culpa, Raimundo, é a maneira, certo, que eles ensinam as pessoas a amar. Eles ensinam um amor contaminado para a pessoa. Vocês têm que aprender a amar dessa maneira. Vocês têm que amar dessa forma. Certo? Aí quando a gente vai ver, é tudo culpa do amor. Esse amor contaminado que eles induzem as pessoas a amar daquela forma. Você vê, por exemplo, às vezes acontece de um cara dar uma surra lá na mulher por causa de ciúme. Aí ele diz, eu bati nela por causa de amor. E realmente foi. Uma vez perguntaram lá, não sei se foi para Fernando Pessoa, se foi para o outro poeta lá, sabe, que são poetas escritores que eu admiro muito, foi eu não lembro o nome dele, eu acho que não foi o Fernando Pessoa não, foi o outro. Aí perguntaram, o que é o amor para você? Ele falou, o amor para mim é isso, hoje beija, amanhã não beija, hoje briga, amanhã não briga, hoje mata, amanhã não mata.
Só que ele não falou errado, sabe? Porque era desse jeito que as pessoas amam. Aí, ou seja, porque o amor, Raimundo, ele é uma coisa que não deve ser imposta, tem que ser despertado. Quando ele é despertado, ele é puro. Sabe por que o amor contaminado, certo? O amor que o sistema ensina, é um amor que ao invés de unir, divide. Certo? Um amor que ao invés de acariciar, bate, mata. Isso não é amor. Isso não é amor, porque o amor ele liberta. Certo? O amor, quando ele é puro, quando ele desperta, ele liberta, certo? E tá esse caos todo, Raimundo, é tudo por causa do amor. Porque esses caras, sabe, lá de cima, certo? Eles ensinaram só sobre o amor, contaminado da forma deles, certo? Mas eles nunca ensinaram, Raimundo, sobre o mal. A regra do amor. Sim, eles nunca ensinaram sobre o mal, sobre o ódio. Essa parte, ela continua pura. Eles não mexeram nessa parte. Sabe? Porque se as pessoas conhecessem o mal, elas não faziam. Sabe? Elas só conhecem o amor contaminado da forma que eles foram ensinados. Ó, você tem que amar desse jeito aqui, você tem que amar isso, tem que amar aquilo. Se você não fizer dessa forma, você vai para o inferno. Mas aí aquela sugestão do inferno, purgatório, céu, Olha, não era a forma de amedrontar o povo? também é uma forma de controle. Sabe, para controlar. Porque... É uma sugestão, né? Sim, é uma forma de controle, certo? Porque uma vez perguntaram, certo? Ô mestre, aonde é que fica o inferno? E o mestre respondeu, aonde há desunião o inferno. Sem dúvida. Porque, eles criaram, certo, o paraíso, certo? Para recompensar aqueles que concordavam com eles, e criaram o inferno para punir aqueles que não concordavam por eles. Por isso que o maior pecado não é aqueles 10 que está lá. Certo? O maior pecado é a desobediência, certo? O pecado de Adão, a desobediência. Mas para mim, o Adão, ele não foi expulso do céu, ele foi expulso da igreja. Sim. Ele foi expulso lá da igreja, certo? Porque ninguém pode desobedecer. Por isso que o maior pecado que eles acreditam é a desobediência. Sabe? Porque, Raimundo, se o cara... Pelo menos é o que eu acredito, se o cara quer construir um paraíso, ele tem que construir esse paraíso aqui. Sabe? Porque enquanto ele não se libertar daquele paraíso lá da Igreja Católica, que é um paraíso sem sentido, certo? Me desculpem, pelo amor de Deus, me desculpem, certo? Porque é uma coisa que eu não concordo com aquele paraíso. Que paraíso sem graça? Ninguém faz nada. Tem tudo na mão, tem tudo na boquinha. Cheio de bicho. Cheio de bicho. Só um calorzinho de gente ali. Sim, um paraíso, Raimundo, porque a única coisa que não se deteriora na natureza é o plástico, sabe? A não ser que esse paraíso seja construído de plástico. É verdade. Pois é, meu irmão. Cada dia que passa a gente vai estudando, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai despertando para a realidade, né, meu irmão? Eu já tenho alguns anos que eu conheci a cultura racional. E eu confesso a você de que ele me preencheu meu vazio. Você sabe muito bem que eu estudei a Bíblia toda, eu já fui pregador, eu fiz teologia, cheguei a fazer até bacharel durante 1 ano e pouco, depois eu desisti. Foi quando eu saí das igrejas. E eu, na cultura racional, eu me completo. Com todas as letras. Tá certo. E eu sempre falo para as pessoas, meu irmão, procure se conhecer de verdade. Porque quem se conhece se respeita e é respeito semelhante. O conhecimento está acima de tudo. Sim. Eu sempre digo o seguinte, meu amado: o pedir, o rogar, o implorar, o rezar, a penitência, não resolve mais nada. Já está mais do que provado. Essa epidemia que veio agora, esse tal de ebola, veio para desmistificar, para dizer, olha, vocês estão no mundo da ilusão. Cadê os grandes oradores? Cadê os grandes milagreiros desse mundo? Nessas horas somem tudo. As igrejas estão vazias, os padres, os pastores estão usando máscaras, estão usando luva. E outra, certo? E eu estava vendo uma matéria, eu acho que foi ontem, anteontem, sabe, na internet, que tem muitos sacerdotes aí que eles estão com Covid. Estão morrendo. Sabe? Estão morrendo. Entendeu? Pastor já morreram com essa doença. Agora você vê, por que não canta o que está escrito na Bíblia? 10 mil cairão do lado, 10 mil cairão do outro, você não é atingido. Pegar em cobra de serpente, beber veneno e você não será atingido. Então vai lá, encare. Entre os hospitais, sem luva, sem máscara, sem nada.
Vai nos hospitais, vai no foco da doença, chega lá e cura todo mundo. Diz, olha, você crê em Deus, tem fé? Tem. Acabou, vai para casa. Pelo menos eles ajudariam o Ministério da Saúde, né? Mas só... Poxa, enquanto o pessoal está preocupado com arrumar uma vacina, então esses pastores são milagreiros, né? A igreja cheia de milagres, cheia de coisas boas de Deus, vai lá nos hospitais, né? E fala, olha, nós vimos aqui para ajudar vocês. Você acredita? Você tem fé? Tem, sente aqui. Vai para casa, acabou. Aí sim, meu irmão, dado a você, se isso acontecesse, eu voltaria a ser um evangélico. Eu voltaria a ser um crente, como eles falam. Mas só que é uma coisa muito difícil, Raimundo, não é de uma doença cura outra. Boa. É porque realmente é uma doença mesmo. É que nem você vê. Vamos voltar aqui a palavra religião. A palavra religião significa religar. Só que esses elementos, esses controladores de mente humana, esses sacerdotes da vida, nunca explicou para ninguém religar onde e quem desligou. E por que desligou é porque tem que religar. Então fica no mundo banho-maria. Outra coisa também, segundo os bíblicos, diz que Jesus veio para salvar o povo. Salvar do quê? De um pecado que o pai dele criou? Quando o pai dele, o Javé, criou o paraíso, o Adão e Eva, também criou uma serpente, criou um fruto proibido, criou o inferno. E Jesus veio salvar então o quê? Veio desfazer o que o pai dele fez? Olha... Não é interessante? Olha, até que é interessante, sabe, é um assunto bom, sabe, para a gente dialogar. Porque, por exemplo, Raimundo, esse fruto proibido não tem lógica. Sabe? É lenda, não sei. Porque se o ser humano fosse proibido por Deus por comer aquele fruto, os primeiros pecadores seriam os animais. Porque antes de Adão, certo, e Eva, os animais já tinham comido, eles já estavam se multiplicando. Sabe? Mas aí tem negócio, por isso que muitas vezes a gente se inflama. Como é que existe milhares e milhares de pessoas que acreditam nisso? Porque, e leva isso a sério, como, né? Sim, palavra de Deus. Pelo amor de Deus, porque, não isso. O inferno, ele nasceu na Idade Média, certo? Porque Deus, certo? Tudo bem, eles deram um monte de nome lá, sabe? Tem nome lá que não importa para mim, certo? Mas o universo para mim, Raimundo, Deus, o universo, sabe? O todo, ele é a coisa mais perfeita do mundo, porque é o ser humano que se faz imperfeito. Porque eu sei que tem pessoas, Raimundo, que às vezes era como se a natureza estivesse se deformada. Mas tem seres humanos que são perfeitos, certo? Embora que não sejam perfeitos 100%, mas todos sempre tentam melhorar. Tem umas virtudes maiores, né? Sim, porque são eles, porque nós, eu acredito que nós somos a manifestação mais perfeita da natureza, certo? A forma que ela... A forma humana, que ela encontrou para se dividir, certo? Se contemplar, e a única forma que o universo, Raimundo, encontrou para se transformar e se criar foi essa, porque a criação, se a gente for analisar, ela nem começou direito, sabe? Ela está apenas começando a criação. E interessante, uma coisa que eu estava analisando é o seguinte: a espécie humana é o único ser na Terra que contempla o firmamento. Olha para cima e pede alguma proteção, né? Pede alguma providência. O bicho humano é o único ser que transa de frente, cara a cara. É o único ser na Terra que tem a glândula pineal, é os seres humanos. Então, essas coisas aí nos levam a acreditar o quê? Que a natureza, ela é de transformações. Sim. Ela se transforma, sabe? Ela sempre está se transformando, evoluindo. Evoluindo. Você pode ver que, se você pegar as histórias do tempo do homem da caverna, até o jeito de caminhar é diferente. Sim. Eram rudimentares, eram totalmente selvagens. Sim. E hoje nós estamos no século XXI, com todo esse avanço tecnológico, né? Pessoas aqui bonitas, lustres, né? Perfeitas, né? Entre aspas, não tem ninguém perfeito. Estamos aí nesse barco da vida.
Esse é o verdadeira Arca de Noé? É os seres humanos. Aí você vê também, já que você falou em arca aí, Raimundo, eu agora me lembrei da Arca da Aliança. Sabe, já que a gente está debatendo, não dialogando, sabe que debate não é bom, a gente está dialogando desse tipo de assunto, já que você tocou aí no assunto da aliança. Você vê, por exemplo, a Arca da Aliança lá do rei Salomão. Quando a gente vai analisar bem, se a gente for... o rei Salomão, assim, em pessoa, ele nunca existiu. Tem um templo lá de Salomão que eles acreditam, certo, que foi dele, que é aquele templo de Herodes. Você vê lá, o templo de Salomão, uma parte foi construída lá por mãos humanas, outra parte foi construída por seres, sabe? Muito lugar de teoria. Certo? Quando a gente vai ver, Raimundo, cada um de nós, é o próprio rei Salomão. Porque essas mãos invisíveis que constroem o templo, Raimundo, esse templo é construído através do conhecimento. Certo? Quando a gente está evoluindo, certo? Isso são os tijolos para construir esse templo. Uma parte é construída por mãos humanas e outra por mãos invisíveis. Sim. Que é através do nosso conhecimento, sabe? A nossa evolução no dia a dia. E a partir do momento que o ser humano ele descobrir qual é o seu papel dentro da natureza, muda tudo. E ele descobrir que dentro dele tem uma centelha divina, pronto. O templo do rei Salomão está construído. Mas aí que entra a cultura racional. E é justamente isso que eu encontrei, é justamente isso que ela propaga para a humanidade. Só para você ter uma ideia, o Cabelo, a cultura racional ela é genuinamente brasileira. Nasceu em 1935. Não tem 100 anos ainda. Ela já se encontra em mais de 20 países. E tem mais de 25 milhões de leitores da cultura racional. E outra coisa, hein? Sem guerra, sem violência, sem imposição, sem derramar sangue, sem ódio. E sem mídia. É tudo na base da boca a boca. Quem conhece é passando dos outros. Então você imagina você daqui a 1000 anos. Daqui a 2000 anos. Como se encontra a cultura racional? Agora você vê. Agora vamos fazer um paralelo. Agora você pega a minha biblioteca, que é a Bíblia, que tem quase 2000 anos de existência. Como é que ela chegou até nós? Pela força, pela imposição, pela guerra, pela Santa Inquisição, pelas cruzadas, pelas matanças, pelos genocídios. E está hoje aí. Entendeu? Desmoronando. Que a Bíblia, na minha opinião, é o Titanic da atualidade. Só que além de tudo isso aí, também eles usaram a persuasão, né? Sim. Eles usaram a persuasão porque se a gente, sem criticar os cristãos, é claro... cada um sabe o que quer. Né? Porque eu conheço muitos cristãos, certo? E a maioria são tudo gente boa, certo? São gente que eu gosto, gente que mora no meu coração, certo? Porque eu nunca fui assim, certo? De trombar com as crenças dos outros, certo? Cada um acredita naquilo que quer, segue aquilo que quer, certo? Tudo bem. A gente respeita. Agora nós temos nossas opiniões. Sim, né? A gente tem as nossas opiniões, certo? E tudo em relação a essas coisas. Mas, Raimundo, em relação a Cristo, se você pega Jesus e arranca os milagres dele, você tem o quê? Tem uma pessoa igual a você, uma pessoa comum. Porque as pessoas só acreditam nele por causa dos milagres. Arranque os milagres dele, que ninguém vai querer saber daquele homem. Outra coisa, ninguém vai querer saber falar de Jesus Cristo. Uma coisa também que outro dia estava analisando o seguinte. Quando você pega o antigo latim, hebraico e grego, você não tem a letra J. É por isso que a história já nos provou de que o Jesus Cristo é uma invenção romana. Lá para o lado de Israel, os hebreus, disse que houve lá um tal de Yahshua HaMashiach, que também era milagroso, fazia as suas conferências, era um revolucionário da época. Então, juntaram esse nome e colocaram Jesus Cristo. Sim. Aí, Raimundo, já assim em Jesus Cristo, antigamente, eu tinha umas críticas meio pesadas, sabe, em relação, mas quando eu fui amadurecendo mais as ideias, sim. Hoje, eu tenho, assim, certo, a personificação de Jesus como uma personificação de consciência, certo? Uma personificação de consciência, certo? Eu mesmo não sou religioso, certo? Também respeito quem tem sua religião, certo? E tenho o maior carinho pelos religiosos, sabe? Eu não tenho nada contra eles.
Mas, para mim, o Jesus, ele representa a consciência, certo? Dentro daquele contexto bíblico, eu sei que você pega lá qualquer teoria e transforma no que você quiser. Pega lá e dá a interpretação que você quiser. Mas, para mim, certo? Jesus, Raimundo, ele representa uma consciência evoluída. É porque, segundo os estudos esotéricos, o Jesus ele foi o último aparelho da fase espiritual. Agora passando para o outro lado. Entendeu? Então ele foi o percursor, vamos dizer assim, da fase espiritual. Até ali. Sim. E ali ele criou a sua doutrina, né, entre aspas, ele não criou nada. Quem criaram os fanáticos, né? Você criou porque são seguidores e tal, né? Você pode ver que o Novo Testamento mesmo, está na história, ele veio passar a existir 30, 40 anos depois da morte de Jesus. E você vê, Raimundo, que tem uma coisa lá que antigamente o símbolo do cristianismo era um peixe. E até onde eu conheço, o deus Dagon, ele também era representado por um peixe. Ele era representado por um peixe. Aí você vê, Raimundo, assim, certo? Você vê, por exemplo, a personificação assim de Cristo, certo? Da ressurreição, para mim, hoje eu tenho um significado, eu tenho assim uma coisa, uma ideia, certo? Diferente da que eu tinha antigamente, sabe? Porque, olha, você vê, por exemplo, a sexta-feira. A sexta-feira, Raimundo, santa, ela foi transformada, quando a igreja pôs a mão naquilo ali, certo? Os romanos pôs a mão naquilo ali, eles transformaram, certo, a sexta-feira santa em um dia de lamentação e choro, certo? Eu não sei como foi que não colocaram ranger de dentro, certo? Mas pelo menos choro tem. Mas Porque, Raimundo, você vê, por exemplo, o Judas. O que é que o Judas representa? O Judas, ele representa, Raimundo, a personificação dele é a inveja, é a ambição, a maldade, né? é a traição, certo? Mas o Judas, para mim, ele nunca existiu, certo? Ali é apenas uma metáfora para transmitir um conhecimento. Não é que o Judas chegou lá debaixo daquela árvore e ele se enforcou. Mas eu lhe digo uma coisa, certo? E falo para todo mundo, certo? Conversa comigo esse tipo de assunto. Enquanto cada um não enforcar o Judas que tem dentro de si, nunca vai ser nada. Tem que tirar as mazelas. Certo? Porque tem que tirar, certo? Aí, ou seja, esse é o significado do enforcamento dele a partir do momento que ele tem consciência do que ele fez, que ele tem consciência do lugar que ele estava, e ele diz, olha, o que eu fiz eu não vou fazer mais. E a partir daqui eu vou enforcar esse infeliz, e a partir desse momento aqui, uma nova vida, certo? Depois que ele tem aquela nova vida, Raimundo, é que ele começa a revelar o Cristo interior, certo? Ele começa a entregar a consciência, certo? Que ele começa assim, certa personificação de Cristo, a consciência, sabe? E a sabedoria. Porque teve valorizar o amor. Sim, porque teve grandes mestres aí no passado, certo? E se a gente for analisar, Cristo, assim, a personificação dele, certo? Para mim, foi a mais evoluída que teve. Sim. Porque, vê só, Raimundo, você vê que o Cristo, quando ele foi entregue, certo? Depois que o Judas se enforcou, você vê ali que ele foi crucificado, certo? Hoje eu já tenho outra visão da crucificação de Cristo. Porque, para mim, a crucificação dele, hoje, para mim, representa uma coisa de alegria. Uma coisa, eu sou um novo eu, certo? Eu sou um eu renovado. Porque a partir do momento que você pegar os seus problemas, crucifica eles, certo? Isso aqui para mim não serve. Crucifica todos os problemas. Não é aquele homem desfigurado lá que apanhou, que levou flechada, certo? E tudo, e tá todo desfigurado, procurou desfigurar. Não. Para mim, ali era passado. Para mim, não é daquele jeito, certo? Porque aquilo ali foi uma imagem deturpada que a igreja teve dele, da consciência, certo? Porque, Raimundo, a ressurreição dele era para ser uma coisa assim, certo? A crucificação dele junto com a ressurreição era para ser uma coisa de alegria. Olha, eu agora sou outra pessoa. Aquelas coisas que eu fiz, esse mundo para mim, certo? Aquelas coisas passadas já eram. A partir de agora eu sou outro, certo? Eu crucifiquei meus problemas, crucifiquei meu passado, eu agora sou um eu renovado. Sabe? Agora... Mas é isso aí que muitos pegam na igreja. Mas nem tanto. Mas na prática... Porque a crucificação de Cristo ali, pelo que eu vejo, eles usam para fazer medo do povo. Sabe? Porque ali era para ser um sinal... A ressurreição...
dele, um eu renovado, certo, Raimundo? Era uma coisa de alegria, igual o filho pródigo. Meu filho estava morto e agora vive. Estava perdido e foi achado. Isso é a verdadeira ressurreição, certo? Quando a gente mata o passado, ó, enforca ele, e agora eu sou um eu renovado, certo? Isso, a ressurreição de Cristo, sabe, para mim, sabe, representa isso, certo? A personificação dela, sabe? Agora, assim, que Jesus existiu assim pessoalmente, que ele levou flechadinha e tudo, eu não acredito nisso, não. É muita teoria. Mas no simbolismo, certo? E na lição daquelas metáforas dele, aquilo passa uma grande lição de vida. E eu acho muito bonito. É só procurar entender as